Muito bom dia, meus queridos telespectadores. Estamos iniciando mais um programa Uma Nova Dimensão. Uma Nova Dimensão é um programa preparado para levar a bênção na tua casa. E eu quero dizer para você que hoje o programa está espetacular. Foram selecionados vários louvores e adorações para que você possa refletir, fechar os olhos como eu e receber algo de Deus aí no momento que você vai estar meditando. O programa Uma Nova Dimensão traz sempre um testemunho de fé, uma palavra poderosa, uma oração no final dessa programação. E eu creio que você não vai desligar o teu receptor, você vai ficar aí conosco. Por quê? Porque Uma Nova Dimensão traz alegria. E o que nos traz alegria nos faz ficar parados, com os olhos fitos, para poder receber mais. Deus te abençoe nesse programa, fique conosco. Uma Nova Dimensão está na tua casa, levando a grande bênção de Deus para você. Deus te abençoe. Bom dia, queridos, muito bom dia na paz de Cristo Jesus. Hoje é sexta-feira e muitos de nós começamos aí a semana já pensando na sexta, não é verdade? E ela chegou, mas talvez você esteja aí pensando, a semana está acabando e nada do que eu esperava aconteceu. Pois é, existem dias em que o que mais queremos é ter uma resposta mágica, vai lá, para aquilo que estamos vivendo. Mas a situação não vai mudar magicamente. Com Jesus em você, você se sentirá pronto para viver sua vida com alegria, seguindo um propósito, mesmo que tenha de enfrentar os obstáculos que aparecem no caminho, porque Ele vai estar com você. Não importa o que você esteja passando, Jesus quer hoje transformar completamente a sua perspectiva sobre a vida que você está levando. E nós vamos ajudar você. Sabe como? Injetando fé em seu coração. A nossa programação hoje vai mostrar para você que Jesus é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Se você crer nele, isso pode acontecer. Então fica com a gente. Vai valer a pena. E para começar, então, vem aí Rebeca Carvalho cantando História de Amor. E eu volto já para falar com você novamente.
quando você aceita e crê nesse amor, você entende então que jamais você vai estar sozinho. Que mesmo que todos te abandonem, Deus jamais te deixará. Que mesmo que as coisas pareçam não melhorar, Ele está cuidando de tudo para você. O amor de Jesus é para sempre. O amor de Jesus tem poder. Poder para mudar, para transformar sua vida, como fez com o entrevistado nosso de hoje. Essa história você não pode perder. Assista agora no quadro Vidas Transformadas. Bom dia, amigos. Na paz do Senhor Jesus, é sempre um prazer estar com você aqui no nosso quadro Vidas Transformadas e sempre levar uma história de vitória para você. Diante de um mundo, né, que a gente vê tantas pessoas fracassadas, tristes, sem conseguir ver uma boa expectativa de um futuro melhor, a gente chega aqui nesse espaço, no nosso programa, no Vidas Transformadas, levando uma história de alegria para você, levando assim uma mensagem de que quem crê em Deus, as coisas são possíveis, porque Ele é o Deus do impossível. E aqui, esse quadro de entrevistas, nós levamos esperança ao seu coração. Esperança, essa esperança tem nome, chama-se Jesus, porque Ele sim pode transformar, pode mudar e pode trazer uma vida nova, uma vida transformada para você. Então, olha, se sente aí um pouquinho, preste atenção, ouça essa entrevista de hoje, assista aqui, porque com certeza vai mexer com você e você mais uma vez vai ver como Deus é bom e como Ele pode mudar toda e qualquer situação. Bom, hoje o meu entrevistado está aqui. Olha só a figura. Eu estou aqui com o irmão Marlon. Ele é membro de nossa igreja, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Santos, em Bertioga. E o nome dele é Marlon Mudamente. Mudamente. E você vai, daqui a pouco, saber o porquê, vai conhecer um pouco. É um ministério muito lindo que ele desenvolve e você vai conhecer. Como eu já disse, ele é da nossa igreja e ele teve uma vida transformada pelo poder de Deus, uma vida ali onde ele estava realmente amarrado, enrolado, envolvido, também sem possibilidades de ter uma vida transformada, mas é como a gente sempre fala aqui, né? Quando Jesus chega, as coisas mudam, né? Ele pega o impossível, aquilo que parecia não ter saída e traz aí abre uma porta diante da pessoa e com certeza a vida muda e a solução para o problema é resolvido, porque Jesus faz isso. A paz do Senhor, irmão Marlon, bom dia. É um prazer ter você com a gente aqui, viu? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui com a gente. Bom, Marlon, vamos lá, vamos começar. Bom, a tua vida foi, a gente aqui, né, já deu uma palhinha, você já deu uma palhinha aqui, eu conheço um pouquinho aí da tua história, mas você foi uma pessoa que por muitos anos esteve envolvido com drogas, né? Conta pra gente como isso começou. Sim. Pastora, deixa eu primeiramente agradecer, tá? Muito bom dia à senhora, a todos os amigos aí que estão com a gente, que vão acompanhar esse programa. É um prazer, uma enorme satisfação. A senhora foi falando aqui, passou um filme na minha cabeça, já comecei a me emocionar. Que bom. Porque realmente Jesus transforma, né? Sim, transforma. Ele muda a vida do cativeiro, ele arranca do cativeiro, né? E eu fiquei por quase 16 anos, pastora, 16 anos usando droga. Eu costumo dizer para os meus alunos que a droga, ela se apresenta sempre muito bonita, né? Ela nunca se apresenta como um monstro. E eu comecei assim, como é de costume, né? Curiosidade, aquela coisa, e fui me envolvendo ao ponto de chegar a ficar na rua, né? E você tinha quantos anos? Conta um pouquinho desde o começo. Eu conheci as drogas. Primeiro, eu sou filho de crente, né? Nascido e criado nessa igreja aqui. Eu brinquei naquelas salas da Paraná 20, lá em Vicente Carvalho. A minha família é uma das precursoras lá do ministério. A minha tia Maria, né, congrega lá com 85 anos, 86 anos. Fui nascido e criado aqui. Jesus me alcançou aqui através da minha família. E aos 15 para 16 anos eu me desviei do caminho do Senhor. Foi quando eu comecei a usar drogas. Aproximadamente de 15 a 16 anos. Você era um adolescente, né? Um adolescente. Fui pai muito novo, né? Com 15 anos eu fui pai. E ali já comecei a esfriar totalmente, porque eu já tinha caído em pecado de sexualidade e aquela coisa. Aí eu conheci o cigarro, e conheci a bebida, a cerveja,
e vodka, gostava muito de vodka, na minha adolescência eu bebia muita vodka, e fui começando assim, tudo normal. Devagarinho, né? Tudo normal, né? Assim, tudo comum, né? Que normal não é comum, Sim. né? Eu costumo dizer isso. E nada fora do controle, assim, até então, né? Fui crescendo, fui amadurecendo, comecei a trabalhar, a minha família sempre me ajudando, meus pais, sempre tive uma família estruturada, uma família que conversava, minha mãe era uma mulher de oração, sim. meu pai era um homem que sentava comigo, me dizia o que era certo, o que era errado, e fui me envolvendo com companhias. Eu não justifico e nem transfiro para meus amigos, mas a influência influencia, Das más amizades. a influência, ela traz consequências, né? Ainda mais quando você não está com controle das suas emoções, você acaba se deixando levar, né? Uhum. E fui usando droga, até que eu perdi totalmente o controle das drogas. Eu vivia pela droga, eu vivia para usar droga, usava a droga para viver. Era assim que eu fazia. Perdi totalmente o controle, comecei a roubar minha mãe, roubar meu pai, roubar minha irmã, meu cunhado. Eu tinha um bom emprego e comecei a perder tudo, perdi o emprego. Eu tinha conquistado algumas coisas com o emprego, né? Carro, algumas coisas de bens materiais. Usei tudo, né? Consumi tudo com as drogas. E foram 16 anos ao todo. Engraçado, pastora, que do estágio da onde eu comecei a perder o controle, eu fiquei 10 anos usando drogas, pastora, sem os meus pais saberem. Olha, Conseguiu esconder. Eu consegui esconder. E aqui, para as mães, para os pais que estão aqui assistindo esse programa, que tem um filho passando por esse problema, preste muita atenção no seu filho. O seu filho, ele vai mudando o comportamento dele. E eu costumo dizer que o melhor combate sempre é a prevenção. E a minha mãe e o meu pai, por confiar em mim, não atentaram. Entendi. E eu fui entrando, deixaram, não foi vontade. culpa deles, sabe? Eles tiveram responsabilidade, Sim. né? Mas não foi culpa, a culpa deles a culpa foi minha, né? Sim. E eu fiquei, do dia que minha mãe descobriu que eu fui pra rua, foram 5, 6 anos assim de destruição total. Fui preso por causa disso, passei algumas noites no Chilindró, no cárcere, apanhei de polícia. Lembro de uma vez que eu levei uma surra da polícia militar, que é uma polícia que hoje é minha parceira no projeto, mas na época eu era contra eles, né? Sim. E não é que eles são corruptos, nada disso, é porque a situação em si foi, eu fui rebelde, aquela coisa toda. Sim. E eles me deram uma boa surra, fiquei com meu corpo marcado, passei por noites escuras, de frio, noites de trevas, literalmente. Pensei em me matar. Eu me lembro de um caso, só me permite, eu vou contar. Por favor. Eu cheguei na minha casa drogado, totalmente drogado. E quando você está sob o efeito de drogas, e quando ela começa a passar, começa a vir sobre nós um sentimento de culpa muito grande. Tem mais essa ainda, né? Sentimento de culpa muito grande, a cabeça fica... E ali, eu tava vendo que minha vida não tinha mais jeito. Falei, cara, não tem como eu sair dessa, mano. Eu já tô roubando as coisas dentro de casa, eu tô traficando para manter meu vício. Olha com o que eu tô andando. E aquele sentimento de culpa, eu falei, vou falar uma coisa, vou me matar. Para mim não dá mais. Eu já vinha pensando nisso, porque o pensamento de morte, ele não vem assim do nada. Você vem construindo, né? Você vem construindo uma narrativa, sabe? Vem acumulando lixo na sua mente, né? O inimigo, ele sabe trabalhar, ele é especialista nisso, né? Assim como o nosso Deus é de mudar a história. Exatamente. E nesse dia foi o que aconteceu. Satanás me arrebatou no entendimento, falei, vou me matar. Eu levantei, fui no meu pai, na época, meu pai trabalhava no Fórum do Guarujá, ele era do Juizado de Menor, ele tinha um porte legal de armas, ele tinha porte de arma, ele usava uma arma no trabalho dele, e eu sabia onde a arma dele estava. E eu fui até onde a arma dele estava, peguei, coloquei a arma em cima da cama e me sentei. Quando eu peguei na arma, isso vai fazer 12, 13 anos, tocou uma música do Nani Azevedo na minha mente. Olha isso. Aquela música que diz assim, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Na hora veio aquela música, na minha mente ali eu comecei a sentir a presença de Deus totalmente drogado e já comecei a ver que Deus estava lutando por mim. Sim. O Espírito de Deus nunca me deixou. Eu cansei de ir, eu fui no psiquiatra com a minha mãe, olha que loucura isso, cara. Tem jeito sim, tem jeito. Eu fazia minha mãe ir buscar droga para mim, porque ela sabendo que olha só que loucura isso, pastora. Sim. Porque se minha mãe fosse buscar droga para mim,
ela iria pegar a droga e eu ficaria em casa. E eu me drogava em casa. E ela chegou nesse ponto de ceder, e isso para mim não ir para a rua, porque quando eu ia para a rua, eu sumia. Você E ficava fora dias? Sumia. E você ficava onde, Marlon? Na rua? Na rua, Dormia na rua? na rua. Em becos, em cômodos. Lixo, pastora. Ficava nas trevas, no esgoto. Meu Deus. Em mato. Essas coisas. Então a tua mãe, para não ter você fora de casa, se submetia Submetia isso, porque eu tive no psiquiatra e o psiquiatra me fez uma internação voluntária familiar. O que que é? Que a família acompanha o dependente aonde quer que ele vá, até nessas situações. Era uma orientação psiquiátrica, né? Que o médico falou, mãe, é melhor você ir com seu filho e ele voltar para casa porque ele vai, mãe. Você não tem como impedir ele. Sim. Então minha mãe submeteu isso. Olha que Loucura, coisa né? horrível, Sim. horrível. E nesse dia eu vi a mão de Deus ali, eu não cometi o erro, né? Graças a Deus, graças ao nosso mestre. E eu fui avançando, só que isso foi piorando. Foi piorando. Eu tive alguns riscos de vida, eu corri riscos de morte, assim, de morrer várias vezes, em várias situações. Uma vez eu me lembro de uma situação, teve um roubo, e o suspeito do roubo fui eu. Nossa. E eu realmente estava envolvido com os meninos que tinham feito o roubo, só que eu não tinha cometido o roubo em si. Eu recuei antes. A gente tinha planejado toda aquela situação, só que na hora algo me fez a cabeça, porque hoje eu entendo que foi do Espírito Santo. Com certeza. Naquela época eu não entendia, né? E aí aconteceu o roubo, porém, como eu não tinha ido para o roubo, eu não me escondi do roubo. Eu fiquei na cidade do Guarujá. Aonde aí o rapaz que foi roubado, né, a situação lá, me encontrou na rua, num beco, totalmente drogado, veio, sacou uma arma, colocou a arma no meu peito, me deu umas coronhadas ali, me deu uns tapas, falou umas bobagens para mim, e pegou, a arma estava sem bala, e pegou uma bala do 38 que ele estava, lambeu a bala, falou comigo assim, tu vai morrer, porque tu não merece viver, tu é ladrão, tu é nóia. É um desgraçado que começou a me humilhar. Meu Deus. Começou a me humilhar esse cara. E aí ele pegou esse 38, botou a bala dentro do tambor, rodou o tambor e colocou no meu peito e começou, crack, crack. Meu Deus. Deu 3, ele apertou 3 vezes, pastora, no meu peito a arma. Crack, crack, crack. Aí ele pegou e falou, na terceira eu falei, eu estava drogado, e a gente quando está drogado, a gente não tem argumento, a gente não conversa, a gente fica, é uma situação horrível. Sim. Uma situação totalmente feia, a gente se transforma, né? E ali eu não tinha argumento. Na hora que ele deu o terceiro crack, eu falei, mano, faz isso não, cara. Poxa, eu não roubei nada seu, mano. Por favor, você vai me matar, cara. Você me conhece há quantos anos? Poxa, eu nunca roubei nada de ninguém. Nunca roubei aqui na quebrada. Resumindo, o cara foi... Deus ali também tirou a arma da mão do cara. O cara não me matou, não deu outro clique. E ali eu sobrevivi. E foram várias noites assim, de situações de drogadição, de submeter às piores situações possíveis que a senhora possa imaginar. Foram quantos anos mesmo, Foram Marlon? 16, essa fase mais foi cruel, 5, 6 anos. 5, 6 anos. Foi a fase que realmente eu perdi todo o controle. Nesses 10 anos que eu havia dito que minha mãe não soube, eu conseguia trabalhar, eu conseguia me relacionar com pessoas. Sim. Conseguia esconder, né? Eu conseguia. Apesar de eu ter mudado todo o meu comportamento, ter mudado totalmente a minha postura, né? O nosso caráter ele é corrompido, passei a mentir demais, era um mentiroso. Eu mentia de uma forma que eu acreditava na mentira e ninguém fazia me dizer que era mentira, que era algo... Convincente. Convincente. E toda aquela criação que meus pais me deram, de educação, de honestidade, de princípios e valores, eu... Perdi, literalmente. Porém, nesses 10 anos, eu consegui ainda meio que levar em banho-maria, digamos assim. Sei. Só que chegou uma época que realmente eu perdi o controle. Eu vivia para usar droga. E usava droga para viver. Era assim a minha vida. Entendi. Eu emagreci, cheguei a pesar 56 quilos, eu tenho 1,87 m. Nossa. Na época, meu irmão tinha 11 anos de idade, o meu irmão, o Antônio. Eu usava as roupas do meu irmão. Olha isso. Então, eu estava totalmente desnutrido. E aí eu fui, literalmente, não me tornei um morador de rua, uma pessoa de estado de rua, Sim. porque a minha mãe sempre foi uma mulher de Deus, é uma mulher de Deus,
e sempre agiu de misericórdia. E ela sempre estava te cercando Sempre estava me também, né? cercando. Minha mãe, o meu pai entrou em depressão. Por conta da sua situação. Meu pai entrou em depressão, meu pai deixou de trabalhar, porque ele não acreditava que o filho dele estava naquela situação. Um homem que dedicou a vida por mim, que me educou, que me ensinou, que me acolheu, que sempre esteve perto de mim. Uhum. E eu fui preso por causa disso, sabe? Entendi. De ir para cadeia. Não cheguei a ir para uma penitenciária, porque Deus me livrou. Eu me lembro, Deus sempre lutou por mim. Hoje, nas minhas orações, eu falo, Espírito Santo, obrigado por nunca ter desistido de mim. Porque eu lembro uma vez que eu fui preso, e eu fui preso, me botaram num corral, e eu peguei e falei, eu preciso fazer um telefonema. Uhum. Não, você não tem direito de nada aqui, cara. Eu fui preso por tráfico. Associação ao tráfico. Não foi pego comigo a droga, mas foi pego com quem eu estava. Entendi. E eu estava na situação com uma quantidade de droga, configurou Acabou tráfico, que foi. e eu fui Aham. preso também. Mas eu estava na parada errada. E ali o cara não deixou eu fazer ligação nenhuma e falou que dali eu ia para a penitenciária. Só que eu sabia que eu podia fazer uma ligação. Eu tinha direito de uma ligação. Uhum. E só que não teve acordo. Eu fui, sentei. O rapaz do meu lado. E eu falei, Deus, me tira daqui. Aí foi na hora que eu lembrei de Deus, né? Sempre, né? No aperto. Falei, Deus, me tira daqui, Deus. Me tira daqui. Se eu me tirar daqui, Deus, eu vou mudar minha vida, eu vou me transformar e tal. Eu fiz aquela oração meio que não tão sincera, porque eu acredito que foi aquela situação que eu estava que me fez Aham. orar, Sim. sabe? Mas enfim, Deus ouviu, porque Deus conhecia o meu coração e Deus conhece o meu destino. Sim. Deus conhece Já nosso estava de destino. olho em você, Já né? estava de olho em mim. Deus tem um plano escrito para nós. É verdade. E Ele quer que esse plano se cumpra. verdade, é verdade. Ele luta por isso. Sim. E ali veio um investigador do nada. Eu falei, passou na minha frente, eu falei assim, guerreiro, eu preciso dar uma ligação. Aí não deixava você ligar? Eu falei, não, mas é seu direito. Eu falei, mas estão comendo meu direito. Ele, não, eu vou deixar você ligar. Você está com o seu telefone? Você trouxe o seu telefone? Eu falei, meu telefone está nas minhas coisas. Eu falei, peraí. Foi lá, pegou meu telefone. E meio que escondido, ele falou assim, ó, você tem 5 minutos. E na hora eu falei, cara, eu vou ligar para um advogado conhecido meu. Eu liguei para esse advogado. Ele estava fora da cidade, ele falou assim, ó, vou mandar um outro advogado meu, e aí? Amigo meu, só que ele vai te cobrar 3 salários mínimos. Na época dava quase R$2.000 na época. Acho que não, tudo isso. Eu não me lembro bem de valores financeiros. Uhum. Passou 2 horas e esse cara chegou. E o rapaz que me prendeu falou assim comigo, ó, eu vou almoçar, quando eu voltar, já vou voltar com a sua transferência para o CDP. Aí eu falei, meu Deus do céu. E antes do rapaz voltar, o advogado chegou. Quando o advogado chegou, que ele foi lá na sala me ver, falou assim, ó, sou seu advogado, tá, Marlon? O nome dele é Guilherme. Sou seu advogado, Guilherme Librão. Lembro até hoje o nome dele. Sou seu advogado, tá, Marlon? Eu falei, ô, doutor, obrigado. Aí ele falou assim, fica tranquilo que você sai daqui hoje. Aí eu falei, meu Deus, cara, eu não tinha um centavo para pagar para ele. Eu não tinha um centavo para pagar pro cara, não tinha nenhum real. Aí fiquei ali, quando ele chegou, o advogado passou 3 minutinhos, coisa de 5 minutinhos, o rapaz chegou. O investigador que me prendeu. Sim. Aí eu falei, o advogado tá aqui. Daqui a pouco passou um tempo, o advogado veio, me chamou, ele tirou, me deu para falar com o delegado. Aí eu falei pro delegado, falei pro doutor, eu sou viciado, tenho problema com droga. E, na verdade, eu estava lá porque eu queria usar droga, eu ia buscar droga para mim usar. E contei pro delegado o que aconteceu. O delegado me fez uma ocorrência e mandou eu voltar com alguns dias depois. Enfim, eu saí. Não cheguei pro DP. Não cheguei pro DP. Aí eu peguei e falei, eu preciso mudar a minha vida. Aí você começou já a Eu comecei a ver Deus ali nas coisas. Vamos fazer assim, Marlon? Ó, o nosso tempo já acabou, tá? No final dessa primeira parte. Vamos deixar o pessoal ansioso, você que está em casa, para a gente ver o final dessa história, hein? Tá Felizmente bom. A gente não tem tempo. Tá bom. Tá bom. Mas ele vai continuar na próxima semana. A gente vai voltar aqui no próximo Vidas Transformadas, a semana que vem. E ele vai continuar, porque você viu aí que já deu start, né? Ele viu ali que está precisando de Deus. E ele começa, então, a ter um pouquinho de força realmente que vem da parte do Senhor. Ele começa a abrir o coração um pouquinho para as coisas de Deus. E aí que a coisa vai começar a acontecer na vida dele. Então, na semana que vem, você não perde o nosso quadro Vidas Transformadas, porque além da segunda parte, ele vai estar falando também do projeto dele. Ele tem todo um projeto, né, que Deus colocou no coração dele, um projeto lindíssimo, que vale a pena você conhecer. Mas a gente vai precisar deixar isso para a semana que vem, porque o nosso horário hoje
já foi, tá ok? Marlon, por enquanto, muito obrigada. Na semana que vem a gente Obrigado, volta para pastora. continuar aí na nossa segunda parte. Você continue com a gente, ouça essa linda canção que vem aí. Ainda tem uma palavra de Deus pro seu coração. Muita coisa boa no nosso programa ainda hoje. Deus te abençoe e até a próxima. Vou contar uma história de amor real de um pai que seu próprio filho deu. A estrela anunciou que viria o rei. Em Belém nasceu o pai, o filho deu. Vou contar uma história de amor real. Andando aqui, seu reino anunciou milagres, fez, libertando os corações, mas rejeitado foi. Não puderam ver que o próprio Deus humano veio ser. Vou contar uma história de amor real. Humilhado foi na rude cruz, como sofreu meu Jesus. Se morreu, mas ressurgiu pra nos salvar, pra nos salvar. Digno de receber a glória e o louvor, eu cantarei. Grato sou, grato sou ao Cordeiro que venceu, pra sempre eu cantarei. Vou viver uma história de amor real. O que Deus fez por nós ao enviar Jesus foi a maior prova de amor que alguém poderia nos dar. Na cruz, Jesus levou nossas dores, nossos pecados, nossas falhas. E é por isso que não precisamos esperar sentir que Deus nos ama. Nós devemos crer na obra de Jesus na cruz, feita ao nosso favor, para que por si só isso seja uma declaração de amor. Continue com seu coração aberto, ouvidos atentos, porque a mensagem pastoral vai entrar no ar agora para lhe fortalecer.
bom poder estar aqui novamente, falar com você através do programa Uma Nova Dimensão, um programa da Assembleia de Deus do Ministério de Santos. Tem sido de bênção, são 28 anos pregando o Evangelho que transforma, como disse Paulo, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Este é o Evangelho, isto é o Evangelho. Boas novas, falando de Jesus, falando da salvação e trazendo uma vida de bênção, uma vida nova para você, para sua família, para sua casa. E nesse momento eu tenho o prazer, tenho a alegria de abrir a Bíblia e falar desta palavra infalível. Está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir a intenção e os pensamentos do coração. Que palavra poderosa, hein? A palavra de Deus, que eu tenho o privilégio de trazer para você. E hoje eu quero falar sobre um assunto em falta, muita falta neste mundo, muita falta mesmo, que se fala do grande mandamento, o grande mandamento que os fariseus foram cutucar Jesus, né? Foram lá para tentar pegar Jesus numa cilada, mas com Deus ninguém pode. Ali estava Jesus, o homem Deus, o Deus encarnado, que veio a este mundo para transformar o mais vil pecador, como disse Paulo, dos quais eu sou o principal. Grande apóstolo Paulo falou assim, e nós, hein? Somos pecadores também, lavados e remidos no sangue de Jesus. No capítulo 22 do Evangelho de Mateus, nós encontramos este assunto, o grande mandamento. E diz assim: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, e logo eles estavam ali no mesmo lugar, e aí começaram também a querer provocar a Jesus. E um deles, doutor da lei, ele interrogou Jesus para experimentá-lo e disse: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Grande mandamento da lei, preste atenção. Aí Jesus, na sua paciência, na sua educação, na sua delicadeza, na sua sabedoria, ele diz assim: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Primeiro e grande mandamento. Quantos de nós não amamos a Deus? Falamos em nome de Deus, meu Pai, meu Deus, mas não conhecemos a Deus, não conhecemos o grande amor de Deus. E foi Jesus quem falou deste grande amor. Certa feita, Jesus falou lá no capítulo 3 de João, ele disse assim: olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Viram? Deus amou o mundo. E quando fala Deus amou o mundo, diz Deus amou todos os homens, independente de raça e cor. Deus amou todos os homens, mas Deus odeia o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus aborrece o pecado. E porque Ele amou o homem, Ele entregou o seu único Filho, Jesus Cristo,
para vir a este mundo, para remir o homem do seu pecado e para salvar o homem do seu pecado, para restaurar o homem caído, para restaurar a comunhão do homem com Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, o grande mandamento é: amarás o teu Deus de todo o teu coração, todas as tuas forças, todo o teu pensamento, tudo que você entende. Ame a Deus. Se você não sabe amar a Deus, comece a orar a partir de hoje. Deus, ensina-me a te amar. Faça-me sentir este amor no meu coração. Eu quero me curvar diante de ti. Quantas pessoas se curvam diante de demônios? Quantas pessoas se curvam diante de um pedaço de madeira, diante de um pedaço de gesso, diante de algumas flores jogadas na praia? Tudo isso são superstições e também engano de Satanás. Mas aqueles que se curvam diante de Deus, se curvam diante do único Deus verdadeiro, o único que tem todo o poder e aquele que deu Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados. Mas ele continua dizendo, ele diz assim, olha, este é o primeiro e grande mandamento, mas tem o segundo. E o segundo mandamento é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vocês sabem que Jesus veio na dispensação dos profetas, da lei de Moisés, não é? Tudo isso era guardado pelo judeu. Então o judeu guardava a lei de Moisés, o judeu honrava a lei de Moisés, o judeu temia os profetas, se bem que eles mataram muitos profetas, não é? Como Jesus falou, vocês mataram os profetas, não é? Mas eles temiam os profetas, eles ficaram com medo de João Batista quando veio anunciar a vinda de Jesus, ficaram com medo daquele grande profeta, como disse Jesus. Não houve maior profeta do que João Batista. Eles tinham medo. Herodes tinha medo de João Batista, por isso que na primeira oportunidade ele decapitou João Batista. Mas tudo isso era plano, viu? Não foi por acaso, não. Ele veio apenas para um compromisso, para uma missão: anunciar a vinda de Jesus. E ele diz assim, após mim vem um que é maior do que eu, que é antes de mim, do qual não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Ele virá, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Este Jesus precioso, que veio para nos ensinar todas as coisas, como Jesus falou. E sabe, o amor que nós sentimos provém de Deus. Ninguém ama por si próprio. Ninguém tem maior amor do que o próprio Deus, porque Deus é amor. O apóstolo João escreve, Deus é amor. E o Senhor quer encher o teu coração de amor, mas para ter o amor verdadeiro, é preciso ter Jesus no coração. E para ter Jesus no coração, você tem que crer e aceitar que é um pecador e que você precisa do perdão dos seus pecados, que você precisa da transformação da tua vida. Aí você vai então se render aos pés de Jesus, vai se curvar diante de Jesus, vai dizer, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Jesus, tenha misericórdia da minha vida, eu sou um pecador, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua misericórdia. E sabe o que vai acontecer? Jesus vai perdoar todos os teus pecados. Ele vai escrever o teu nome no livro da vida, você vai passar a ter vida. Porque nós vivemos neste mundo, mas se nós não tivermos Jesus, nós não temos vida, porque a vida está em Jesus. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Queres ir verdadeiramente a Deus? Aceite a Jesus. Entre pelo caminho. E aí vai se cumprir na tua vida o que aconteceu na vida do carcereiro, quando viu o cárcere aberto e achou que todos tinham fugido, e Paulo disse assim, não faças tal, não se mate. E aí ele disse assim, Paulo, o que eu faço então para ser salvo?
crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus Cristo neste momento. Abra o teu coração, se arrependa dos teus pecados, serás salvo tu e a tua casa. Amém? Eu quero orar por você. Pai querido e santo, como é bom estar na tua presença. Como é bom, Senhor, nós podemos falar da tua bondade, da tua misericórdia, do teu favor, da tua graça, do teu perdão em Jesus Cristo. Perdoa, Senhor, estas vidas que estão me assistindo agora. Transforma os seus corações. Faz uma obra tremenda na vida, Senhor, de cada um. Pai, eu os abençoo em nome de Jesus. Eu intercedo por cada um. Intercedo por minha vida também, porque sou teu servo. Assim, Senhor, eu peço a tua bênção e a tua graça em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido, e te guarde em nome de Jesus. Deus ama você incondicionalmente. Ele está com você em todo o tempo e você tem condições, com a ajuda dele, de sair do lugar da dor onde você está vivendo. Não é utopia, não, mas é possível sim viver uma vida feliz e em paz, mesmo que tudo mesmo pareça estar literalmente desmoronando ao seu redor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O que você precisa fazer é entregar-se a Deus e crer em Jesus. Eu te afirmo, tudo vai mudar se você fizer isso. Bom, agora então, Estela Laura canta pra gente a música Plano Perfeito. E em seguida o pastor Paulo Correia vai orar por você, abençoando aí o seu final de semana. E amanhã, sábado, olha só, lembre-se, é dia do Kids, aqui no programa Uma Nova Dimensão. A criançada vai tomar conta do espaço com um programa maravilhoso, cheinho de alegrias. Convide os seus pequeninos para assistirem e juntos vamos louvar a Deus com eles. Eu vou ficando por aqui, desejando que Deus abençoe você, que você tenha um excelente fim de semana e eu espero, se for da vontade de Deus, segunda-feira te encontrar novamente aqui. Tchauzinho para você e até mais. Dias turbulentos você enfrentou, um cenário repleto de dor. Nuvens carregadas escondem o sol e a esperança se foi. Não tem sido fácil suportar o que você já suportou. Todo sofrimento é passageiro, só confia no Senhor. Ele tem coisas maiores pra te dar. Olha pra Deus, não tenhas medo, pra tudo Ele tem um plano perfeito. Viva em paz, não perca a fé, a seta do mal não vai te abater. Deus está cuidando de você. Dias turbulentos você enfrentou, um cenário repleto de dor. Nuvens carregadas escondem o sol e a esperança se foi. Não tem sido fácil suportar o que você já suportou. Todo sofrimento é passageiro, só confia no Senhor. Ele tem coisas maiores pra te dar. Olha pra Deus, não tenhas medo,
Que pena, nós estamos chegando ao ponto final de mais um programa, Uma Nova Dimensão. Eu digo que pena porque coisas boas a gente quer viver mais tempo, não é verdade? E a gente tem vivido tantas coisas ruins nesse mundo, mas Uma Nova Dimensão só leva coisas boas para você. E eu tenho a satisfação de dizer para você que o dia de hoje, o teu dia, está sendo abençoadíssimo, porque você ficou conosco. E nesse momento, eu vou orar por você, pela tua família e agradecer a Deus por essa oportunidade. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a cada família, de cada telespectador, que esteja aí no bar, que esteja aí no hospital, que esteja aí em casa, que ainda esteja descansando nesta manhã, e aqueles, Senhor, que estão nos hospitais, que a tua bênção de cura chegue lá, Senhor, e cada um sinta-se fortalecido para sair do hospital. Aqueles que estão encarcerados, Senhor. Ah, Senhor, nesse calor terrível, eu sei que eles estão sofrendo ali, mas que eles recebam o alívio na alma, a esperança que vão sair dali. Abençoa, Senhor, as autoridades constituídas da nossa nação. Abençoa essa pátria, uma pátria tão rica, tão linda. Senhor, abençoa cada família que vive nesse país. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. E que a bênção de cura, a bênção de paz, a bênção de prosperidade tome conta de cada um. E que o dia de hoje, eu profetizo, será melhor do que ontem, em nome de Jesus, para a glória de Deus o Pai. Amém. E vocês que agora estão abençoados, eu quero desejar a você um dia de paz, um dia de muita alegria. E até amanhã, não é? Se Deus disser que sim. Deus te abençoe.